Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos continuar o assunto falando sobre funções e nós iremos tratar da função logarítmica. Nós iremos começar com a definição de logaritmo, uma definição bem básica com a seguinte pergunta: a que expoente x se deve elevar à base 3 para se obter a potência 81? Aqui nós temos que relembrar alguns conceitos que foram vistos no vídeo falando sobre função exponencial. Vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam relembrar. E esses conceitos é o quê? Expoente, base e potência. Essa pergunta pode ser representada da seguinte forma matemática, né? Aqui, expoente x, eu devo elevar à base 3 para se obter a potência 81. Sabendo que esse expoente ele pode ser denominado de logaritmo de 81 na base 3, essa representação matemática ela ganha uma nova forma. E a forma é a seguinte: nós temos aqui log de 81 na base 3 é igual a x. Esse 81 ele é chamado de logaritmando. Esse 3 aqui é a nossa base e o x aqui é o nosso logaritmo. E é representado da seguinte forma: o que você pode reparar aqui é que tem uma relação entre a função exponencial e a função logarítmica. Assim, por definição, apagando essas anotações, nós temos que o logaritmo de logaritmando b na base a é igual a x, se e somente se o a base que é elevado a x, a elevado a x, for igual a b, em que nessa primeira forma nós temos a forma logarítmica e na segunda forma nós temos a forma exponencial. Essa é uma primeira definição que nós temos. Mas depois nós iremos ver que nós temos algumas restrições. Então vamos lá. Com base naquela definição, nós vamos resolver o nosso primeiro logaritmo. Nós temos aqui o logaritmo de logaritmando 36 na base 6. Resolver esse logaritmo consiste em encontrar um valor x, tal que 6 elevado a x é igual a 36. Então repare só que resolver esse logaritmo nada mais é do que resolver aqui uma função exponencial, que nós já vimos. Repare só que 6 elevado a x é a mesma coisa que 6 elevado ao quadrado. Como anteriormente nas funções exponenciais, o que nós fizemos aqui é tornar as bases iguais, e assim nós podemos igualar os expoentes. Nós temos, portanto, que x é igual a 2. Ou seja, aqui nós encontramos o logaritmo. Assim, nós temos que o logaritmo de 36 na base 6 é igual a 2, porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Agora, indo para um próximo exemplo, em que aqui eu não quero encontrar o logaritmo, mas sim a base a. Nós temos que o logaritmo de 64 numa base a é igual a 6. Portanto, quem é essa base? Nós temos, por definição, que a base elevado a 6 é igual a 64. Se aqui nós queremos o a, nós temos que isolá-lo. Nós podemos tirar a raiz desse primeiro membro. Se ele é igual ao segundo membro, basta apenas nós tirarmos a raiz do segundo membro também. Só que a raiz que nós vamos tirar aqui, desse primeiro membro, não é uma raiz quadrada, mas sim uma raiz de ordem 6. Portanto, nós tiramos a mesma raiz do segundo membro, e se nós fazemos a mesma operação nos dois membros, ainda continua igual. Nós sabemos que toda raiz é uma potência de expoente fracionário, portanto, essa raiz aqui pode ser escrita como a elevado a 6 sobre 6, que é igual a 64 elevado a 1 sobre 6. A elevado a 6 sobre 6 é igual a elevado a 1, que é o próprio a. E 64 elevado é igual a 64 elevado a 1 sexto. Nós podemos escrever esse 64 em razão dos números inteiros menores. Portanto, 64 dividido por 2 é igual a 32, dividido por 2 é igual a 16, que dividido por 2 é igual a 8, dividido por 2 é igual a 4, dividido por 2 é igual a 2, que dividido por 2 é igual a 1. Assim você sabe que 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Isso você sabe porque o 2 ele pode ser escrito como uma multiplicação de 6 fatores iguais a 2. Por quê? 64 é igual a 2, vezes 2, vezes 2,
vezes 2, vezes 2, vezes 2. Se você multiplicar esses valores, você vai achar 64. Portanto, você pode escrever essa expressão como A é igual a 2 elevado a 6, tudo isso elevado a 1/6. Das nossas manipulações que nós já vimos em funções exponenciais, nós temos que, aqui eu coloquei 2, mas só que é 6. Quando eu tenho dessa forma aqui, basta apenas eu multiplicar expoente por esse. Portanto, 6 vezes 1/6 é 1. Portanto, o A é igual a 2. Então, repare só que o logaritmo de 64 na base A, tal que ele é igual a 6, você pode escrever que A é 6, que é igual a 64. Se o A é igual a 2, você tem que 2 a 6 é igual a 64. Assim, nós resolvemos esse logaritmo pela definição. Agora que nós resolvemos alguns exercícios pela definição, nós vamos impor aqui algumas restrições para que esse logaritmo exista. Assim, nós vamos tratar da condição de existência. O logaritmo de logaritmando b na base a, ele só existe se tanto o logaritmando quanto a base, eles forem maior do que 0. E essa base ainda tem outra restrição, ela tem que ser diferente de 1. Então, por exemplo, não existe aqui logaritmo de um logaritmando qualquer na base 1. Não existe aqui o logaritmo de 10 na base 1. Não existe também, por exemplo, o logaritmo de menos 27 na base menos 3, por exemplo. Por mais que menos 3 elevado a 3 seja igual a menos 27. Porque se você pegar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, você vai achar que isso aqui é menos 27. Então aqui você não pode usar simplesmente aquela primeira definição que nós tínhamos lá. Você não vai achar aqui, se você colocar em uma calculadora, você não vai achar que o logaritmo aqui é 3. E da mesma forma, o b ou o a, eles também não podem ser 0. Então essa é a nossa condição de existência. Para praticar essa condição de existência, eu tenho aqui o seguinte exemplo. Calcule o domínio de y dado por esse logaritmo, de logaritmando de uma função de segundo grau e a base de um polinômio de primeiro grau. E nós queremos o domínio para que essa equação seja verdadeira. Se nós queremos domínio, nós queremos o valor de entrada, o x, para que o y seja igual a esse logaritmo. Impondo as restrições, nós temos que o logaritmando ele tem que ser maior que 0, portanto, o x ao quadrado mais 3x menos 18 tem que ser maior do que 0, e a base também tem que ser maior do que 0. X mais 1 é maior do que 0. Além de que essa base, x mais 1, tem que ser diferente de 1. Observe só que aqui nós temos um sistema. E esse sistema ele é formado por uma inequação de segundo grau e uma inequação de primeiro grau, que nós já sabemos como resolver. Eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima para quem deseja reconsultar o material. Mas vamos lá. Resolvendo essa primeira inequação de segundo grau, nós vamos começar fazendo o estudo do sinal, começando aqui pelo estudo do delta. O delta é menos b, ou melhor, é b. O b aqui é 3 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O c é menos 18, que é a nossa constante. Isso aqui vai dar 81. Logo, a raiz é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. Raiz de 81 é 9, sobre 2 vezes a. O a é 1, portanto é 2. Observe que aqui nós temos que tratar tanto quanto o sinal é positivo quanto negativo, como já vimos. Logo, o x, eu vou considerar aqui o x' e o x duas linhas. O x' vai considerar o sinal positivo, portanto, menos 3 mais 9 sobre 2, que é igual a 3. E o x duas linhas é igual a menos 3 menos 9 sobre 2, que é igual a menos 6. Considerando o estudo do sinal, nós temos que escrever uma função de segundo grau com parábola voltada para cima, pois o coeficiente a aqui é positivo. Só relembrando que tudo isso que eu estou falando já foi visto no vídeo falando sobre inequação de primeiro grau, ou de segundo grau. E você cortando aqui, você tem aqui o ponto menos 6 e aqui o ponto 3. Lembrando que o 6 e o 3 não são incluídos, então eu deixo ele aqui como aberto. E os valores para que produza a saída maior do que 0 é para valores de entrada maior do que 3 e valor de entrada menor do que 6, que aí produz as saídas aqui
maior do que zero. Agora, observando aqui a nossa reta, x mais 1 tem que ser maior do que zero. Vou escrever aqui do lado. X mais 1 tem que ser maior do que zero. Isso implica que o x tem que ser maior do que menos 1. Logo, se é uma função de primeiro grau, nós temos uma reta. Aqui eu vou desenhar o ponto 1. A reta ela é crescente, ou seja, os valores posteriores são maiores do que os valores anteriores. Repare só aqui que a amplitude são maiores. E onde esse valor aqui é maior do que menos 1, na verdade, aqui, são esses valores aqui. Observe que esses valores produzem aqui a saída maior do que zero. Os valores onde x é maior do que menos 1. Agora nós vamos observar a restrição de diferença. X mais 1 é diferente de 1. Portanto, o x é diferente de 1 menos 1 e o x é diferente de zero. Ou seja, para produzir esse sinal aqui em que x mais 1 é diferente de 1, a saída é diferente de 1, nós temos que, no domínio, o único valor que não satisfaz é onde o x é igual a zero. E aqui, portanto, para essa restrição, todo o domínio é atendido. Como nós temos aqui três inequações e nós temos que considerar o domínio que é comum a todos, pois é, na interseção que esse logaritmo é satisfeito, nós temos que considerar aqui o domínio da parábola, o domínio da primeira reta e o domínio da terceira restrição. E aqui nós temos o domínio que é válido, né? Então vamos lá, a parábola. Eu tenho aqui o ponto menos 6 e o ponto 3. E só é válido para valores acima de 3 e abaixo de menos 6. Para a reta, eu tenho um valor aqui, menos 1, que eu vou considerar ele aqui, em que o domínio para essa reta só é valores acima de menos 1. E para essa terceira restrição, eu tenho aqui o ponto 0, em que todo domínio nessa reta aqui é válido, exceto no ponto 0. Assim, eu vou traçar aqui os intervalos, que são diferentes. E você pode observar que o único valor em que as três funções elas existem é nesse intervalo, a partir de 3. Repare só que aqui, nesse primeiro intervalo, a segunda função não é válida. No segundo intervalo, a segunda e a primeira não são válidas. Nesse terceiro intervalo, a primeira não é válida. E no quarto intervalo, a primeira também não é válida. Essa primeira restrição aqui, né? Logo, o intervalo onde as três funções aqui, as três inequações são válidas, é nesse intervalo aqui para o domínio maior que 3, para x maior que 3. Logo, a solução aqui é o x, ele pertence ao domínio dos números reais, tal que o x é maior do que 3. Essa é a nossa solução, esse é o nosso domínio. A partir do momento que nós vimos essas restrições, nós vamos ver aqui alguma consequência da definição. Nós temos que a definição é o quê? O logaritmo de logaritmando b na base a é igual a x, se a elevado a x é igual a b. Então, nós vimos que isso aqui é a nossa definição, só que nós temos que impor nela algumas condições de existência. Mas vamos lá para ver aqui algumas consequências dessa definição. A primeira consequência é que o logaritmo de 1 na base a é igual a zero. Isso acontece pelo fato de que todo número elevado a zero, a elevado a zero, ser igual a 1. Não importa se esse número é positivo, se é negativo, mas a única questão é que esse a ele tem que ser diferente de zero. E aí atende aquela restrição, né? Que a base ela tem que ser maior do que zero. Logo, ele não vai ser zero. A próxima restrição, a próxima consequência que nós temos é que logaritmo de a na base a é igual a 1. Observe que a elevado a 1 é o quê? É o nosso próprio a. Logo, essa definição aqui é facilmente entendida. A nossa próxima definição é que o logaritmo de a elevado a m, aqui o nosso logaritmano é a elevado a m, na base a é igual ao próprio m. Aqui nós vamos entender com um exemplo numérico. Por exemplo, nós vamos supor que aqui eu tenho um log de base 2 e o logaritmano é 2 elevado a 4, que é igual a m.
Observe que 2 elevado a m é igual a 2 elevado a 4. Repare aqui que você tem uma igualdade de potências, de bases iguais. Se as bases são iguais, você pode simplesmente igualar os expoentes. Portanto, m é igual a 4. Observe aqui que o m é o próprio 4 aqui, que assume aqui a posição do m. Observe também que, por exemplo, aqui, log de 3, de base 3, e o logaritmando 3 elevado a 9 é igual a m. Esse m tem que ser igual a 9, por essa definição. Observe que o 9 assume a posição do m. Observe que 3 elevado a m é igual a 3 elevado a 9. Portanto, se as bases são iguais, o m é igual ao 9. Aqui eu tomei alguns valores básicos para nós vermos essa consequência aqui sendo válida, mas vale para qualquer valor. Aqui nós temos outra consequência da definição. Nós temos a elevado a log de AB é igual a B. Aqui eu vou usar também valores numéricos para que nós possamos ver a consequência das nossas definições. Vou supor que esse A é igual a 2 e o logaritmo é de 2, de base 2, e o logaritmando 4, que é igual a, se aqui o B é 4, o B aqui vai ter que ser o quê? 4. Observe que log de 2, de 4 na base 2, log de 4 na base 2 é igual a 2. Por quê? 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Ou seja, 2 vezes 2 é igual a 4. Portanto, nós temos aqui que essa parte aqui é igual a 2. Isso implica que 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, observe só que isso aqui é verdadeiro. Portanto, essa restrição aqui é válida. Se você pegar aqui, por exemplo, novamente, o 3 elevado a log de 3, de base 3, e logaritmando 9, você tem que isso aqui vai ser o quê? 9. Novamente, o logaritmo de 9 na base 3, se você pega aqui, logaritmo de 9 na base 3 é igual a x, você tem que 3ax é igual a 9, se 3ax é igual a 3 ao quadrado. Observe aqui que isso aqui é igual a 9. Logo, o x tem que ser igual a 2. Isso aqui implica que 3 elevado a log de 9 na base 3, que é igual a 2, é igual a 9. Observe que realmente é verdade, porque 3 ao quadrado é igual a... Observe aqui que 3 vezes 3, que é igual realmente aqui a 9. Logo, nós provamos aqui a nossa última definição que nós temos para hoje. E com isso, pessoal, eu finalizo a nossa introdução falando sobre logaritmos. Nós iremos ver ainda algumas propriedades aplicadas aí às equações e inequações. Espero que tenha gostado dessa introdução e que ela tenha te ajudado de alguma forma. Se sim, deixe aquele like. E se não for inscrito, se inscreva no canal para receber notificação assim que o novo conteúdo seja postado. Até a próxima!